Primeiramente, novamente, eu queria agradecer muito a possibilidade de falar um pouquinho. É uma grande honra falar para tantas pessoas, tantos professores, ver as crianças aí também. Eu fico muito feliz de ver as crianças, e eu acho que é esse o nosso motivo principal, de fazer a pesquisa e também de motivar as novas gerações a gostar de ciência, né? E é assim que a gente segue, né? Vocês me escutam? Sim? Sim, de vez em quando escapa o microfone, mas a gente vai fechando aqui. Tranquilo, tranquilo. Meu nome é Alessandra Fávero, eu sou da Embrapa Pecuária Sudeste. A Embrapa Pecuária Sudeste fica em São Carlos, São Paulo, mas eu estou agora morando em São José dos Campos, e eu vou explicar um pouquinho o porquê depois, pelo motivo de eu estar aqui. E eu fica já o convite para vir me visitar aqui em São José dos Campos. Eu vou ficar muito honrada de receber todos os colegas e mostrar um pouco do que a gente vem fazendo. Isso. Bom, o meu motivo de estar aqui é falar um pouquinho sobre agricultura espacial, né? A gente tem um grupo grande de pessoas, que o nome desse grupo chama Rede Space Farming Brasil, e a ideia, o objetivo dessa grande rede é trabalhar com o cultivo de plantas em ambientes fechados, como a gente imagina fazendas dentro de containers. É bastante comum a gente ver sistemas hidropônicos, né, dentro de casas de vegetação, nas cidades, e a ideia é estar mais fechado do que aquele, tendo iluminação artificial, hidroponia ou aeroponia, e fertilização artificial, enfim, no intuito de auxiliar na segurança alimentar de muitas situações que nós temos por exemplo, se tiver algum problema de mudanças, todo mundo está tendo problema de mudanças climáticas no mundo inteiro. Se vier a parar de chover, por exemplo, nós temos um local em que a produção não vai ser comprometida. Ou se está chovendo demais, ou se vem uma geada, um granizo, ou qualquer coisa assim, falando de terra, né? Esse projeto ele começou em 2021, quando o Brasil assinou um acordo internacional chamado Artemis. E o Brasil assinou junto com outros 56 países agora. E ele é liderado pela NASA, nos Estados Unidos. E a ideia é o cultivo de planta. O objetivo do projeto inteiro é levar novamente seres humanos para o espaço, né, para a Lua, para Marte, num futuro, né? E agora não mais para chegar lá na Lua, pisar e voltar, como aconteceu na missão Apollo. Agora a missão Artemis é chegar lá e construir bases permanentes lá. Então, quando a gente fala de bases permanentes, as pessoas têm que se alimentar, porque vai ficar mais tempo lá. E então, por isso, alguns dos objetivos dessa assinatura desse contrato são associados a cultivo de plantas. E aí, como o Brasil é reconhecido internacionalmente pela pesquisa agrícola, pesquisa com plantas, a Embrapa e várias instituições se associaram para fazer esse projeto. Então, a Embrapa assinou um acordo, um contrato com a Agência Espacial Brasileira, e aí nós começamos esse projeto, né? Então, nós começamos escolhendo duas culturas, e eu vou falar um pouquinho depois, que é a batata doce e o grão de bico. Mas existe um conceito bastante importante que eu queria já trazer aqui, que é o spin-off. O que é spin-off? Spin-off é uma tecnologia, é uma produção de alguma coisa que primeiro tem uma função e que depois a gente acha uma outra função para esse produto. Então, por exemplo, a NASA ela desenvolveu muitas tecnologias que hoje em dia nós usamos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, telinhas de celular,
ferramenta sem fio, furadeira sem fio, comida desidratada e várias outras tecnologias que a gente conhece, são tecnologias espaciais e que a gente usa hoje em dia no nosso dia a dia. Então, por isso, esses spin-offs, a gente imagina que nesse projeto a gente vai ter muita coisa acontecendo, né? E existe um colega do nosso projeto que fala, é precisamente no cosmos que encontramos apenas desafios intrigantes, não só apenas desafios intrigantes, mas também possibilidades de superação de desafios aqui na Terra. Suas conquistas não apenas abriram novos horizontes no espaço, mas também catalisaram avanços científicos que estimularam o desenvolvimento tecnológico na Terra. Então, é por isso que a gente está pensando nisso, a importância do espaço para o nosso dia a dia, até para pensar em conservação do nosso planeta. É muito interessante, astronautas, quando vão para o espaço, eles veem a Terra, né? A Terra linda, azul, né? E no meio, assim, do nada, assim, no meio do escuro, da total escuridão, e a gente vê como a gente é pequeno, e como a gente precisa conservar a nossa casa, e como a gente não vê fronteiras naquele lugar, a gente não vê divisão de países. Então, para que tantas situações que são pequenas quando a gente olha de fora, né? Então, é bastante importante a gente pensar no espaço para a nossa conservação aqui na Terra também. E um spin-off ou uma tecnologia que começou no espaço e agora a gente usa aqui na Terra também, são as fazendas verticais, né? A gente tem em diversas cidades, aqui em São Paulo e diversos locais, a gente tem cultivos de plantas em situações em ambientes fechados. E que isso pode ser bastante interessante para a segurança alimentar e para a produção da comunidade local. Então, essa é uma das ideias do nosso projeto. Então, a agricultura espacial, nós temos várias pessoas, vários países que têm trabalhado. Aqui a Holanda, né? Reportagem europeia dizendo que o espaço para crescer e o crescimento para o espaço, como as fazendas verticais podem realmente serem lançadas. E a ideia é lançar isso aí para ser um cultivo no espaço. E existem vários países trabalhando com agricultura espacial, né? Aqui é a nossa página, né? E aí, se vocês colocarem no Google agricultura espacial, vocês vão ver a Embrapa e o evento que nós vamos ter em breve, etc. Mas existem vários outros países trabalhando, como a NASA aqui nos Estados Unidos, Barcelona na Espanha, a China também está investindo nisso, a Austrália, a Itália. Existem empresas privadas trabalhando com agricultura espacial também. Então, tem muita gente trabalhando nisso. E quando a gente fala de melhoramento genético espacial, não é transgênico, tá? O que eles fazem aqui, a China faz há muitas décadas. Vocês imaginem, eles colocam sementes dentro dos foguetes e aí lançam esses foguetes para a órbita da Terra e lá esse foguete fica voando em volta da Terra por mais ou menos 2 semanas. E depois eles trazem essas sementes de volta. E depois pegam essas sementes e entregam para os especialistas que vão identificar plantas diferentes ali. Então, o espaço ele pode ser um ambiente com geração de variabilidade. Então, voltam sementes diferentes das que foram. Então, por exemplo, tem alguns exemplos aqui da China que a segunda maior variedade lançada no mercado de trigo é com tecnologia espacial. Então, imagina o quanto isso impactou economicamente o país. Essa outra aqui é uma publicação do Japão, que um astronauta japonês foi para a Estação Espacial Internacional, ficou lá 8 meses, e levou sementes de cerejeira.
com ele. E depois ele trouxe de volta essas sementes e semeou em vários lugares do Japão. E algumas plantas, assim, o que é normal da cerejeira florescer, ela demora 10 anos para começar a florescer. E algumas plantas de cerejeiras que foram para o espaço começaram a florescer em 4 anos. Então, vocês imaginem o quanto a gente poderia ganhar em diversas espécies de fruteiras, por exemplo, né? Jabuticaba, que demora muito para florescer e para frutificar. A gente poderia melhorar muito com tecnologias espaciais. Aqui também outras reportagens sobre isso, mostrando tecnologias espaciais, né? E nós estamos numa nova era. Antigamente a gente falava dos Estados Unidos com a Rússia, que para ganhar o espaço, não sei o quê. Hoje em dia não é mais assim. Nós temos uma corrida espacial, né, com vários países envolvidos. A gente fala de Índia, fala de China, fala de Estados Unidos, fala Argentina, Austrália, todo mundo lançando, Europa. E existe uma nova economia espacial, pensando no espaço como uma nova forma de indústria, por exemplo, produção de fármacos, produção de plantas, turismo. Então, existem várias ideias do uso do espaço ao nosso favor aqui na Terra. E novas disciplinas também. Quando a gente fala de disciplinas, existem hoje em dia advogados espaciais, economistas espaciais, a equipe que trabalha com plantas, né, no espaço e vários outros, arquitetos, engenheiros. Então, existe uma nova era em termos de uso do espaço. Então, essa nova volta ao espaço com bases permanentes, a gente pensa em produção de alimentos, em construção de sistemas biorregenerativos, são sistemas sustentáveis, então a água que entra, ela vai ser utilizada e ela sai, o excesso sai e ele volta também sendo filtrado, a mesma coisa os resíduos. Então, assim como é feito na Estação Espacial Internacional, a água e os resíduos devem ser tratados para reuso. Então, o que pode ser muito interessante também para a Terra, para situações em que a gente precise ter uma economia de água, uma economia de energia, um reuso sustentável dos recursos que a gente tem, né? Então, o uso dos recursos in situ, água na Lua, oxigênio, o regolito é o solo lunar, que é muito diferente do solo da Terra, né? Então, a mesma coisa Marte e etc. Então, hoje em dia, como eu tinha falado, tem o Acordo Artemis, que nós também fazemos parte aqui, com muito orgulho, estamos lá com a nossa bandeirinha. Essa aqui é a nossa logo da Rede Space Farming Brasil. São 22 instituições brasileiras, 22 instituições, sendo que 4 são estrangeiras. Nós temos 3 americanas, uma australiana e deve entrar também uma italiana. E 56 pesquisadores envolvidos. Aqui são todas as instituições que atualmente fazem parte da nossa rede, né? Inclusive, eu estou lotada no Parque de Inovação Tecnológica em São José dos Campos agora. Eu continuo sendo pesquisadora da Embrapa, mas agora com a criação de um escritório no Parque de Inovação Tecnológica, né? Então, várias universidades aqui, o ITA, o INPE, a Federal do ABC, enfim, tem pessoal de Pelotas, tem do Brasil todo, né? Minas, aqui, Universidade Federal de Lavras, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que mais? São Paulo, tem aqui a Universidade da Flórida, Winston-Salem, Florida Tech, né, que são de fora, Universidade of Newcastle, que é na Austrália, nós temos o FRN aqui no Rio Grande do Norte, então tem muitas universidades no Brasil todo, e várias unidades da Embrapa também no Brasil. Então, o objetivo é gerar produtos, processos, tecnologias de cultivo em ambiente fechado, de 2 culturas que nós escolhemos, que é a batata doce e o grão de bico, para começar, mas não quer dizer que a gente não vá trabalhar com outras culturas, é muito mais como uma prova de conceito, para começar todo mundo organizado, né? Para um futuro uso em ambientes extraterrestres,
ou ambientes desafiadores, extremos, como a gente tem na Terra, né? Em situações de caatinga, no norte do país, onde chove demais, em Roraima, enfim, no sul do país, enfim. Então, existem muitas possibilidades. Então, aqui são as duas culturas que a gente escolheu, né? Que é a batata doce, cultivar Anembé, que é uma cultivar da Embrapa, e é muito interessante porque ela é roxa, ela é rica em antocianina, rica em antioxidantes, é rica em carboidratos, é muito versátil, dá para comer as folhas, as flores, então a quantidade de resíduo é muito pequena. Dá para fazer colheita escalonada, hoje a gente colhe uma raiz, amanhã a gente colhe outra. Tolerante a estresse hídrico, então a gente pode... ela não precisa de muita água, né, para ela, então ela é eficiente no uso da água. E o grão de bico, né, que é rico em proteínas, vitaminas, é tolerante à seca, dá para fazer desde hambúrguer até hummus, né, que é uma comida da Arábia, enfim. E aqui foi muito legal, foram entrevistando os consumidores. No caso aqui, são astronautas que foram para a estação espacial, e eles são de diversos países, por exemplo, esse aqui é japonês, esse aqui é canadense, essa é americana, coreano, esse aqui é italiano, esse aqui, se vocês procurarem no Google, o nome dele é Luca Parmitano. Ele teve um acidente de entrar água no capacete dele. No meio, assim, ele estava lá, do lado de fora da estação, começou a entrar água no capacete, quase morreu afogado. E os colegas todos ajudando. Então, tem que ter um treinamento, né, muito forte de autocontrole, etc. E quando eu perguntei para eles a importância das plantas, eles falaram que a importância das plantas era muito grande, porque eles adoravam trabalhar com as plantas lá, que eles têm na estação espacial, como se fosse uma casinha de vegetação pequena, e eles plantavam alface, tomate, várias coisas. E eles gostavam muito de trabalhar com as plantas, porque remetia à terra, e eles viam o verde, e eles falavam, esse aqui canadense falou para mim assim, eu tinha saudade de comer com a minha família, de cozinhar para a minha família, de fazer uma refeição com a minha família. Então, a alimentação ela vai muito além da nutrição, ela tem um aspecto psicológico e social muito importante. Então, por isso, a agricultura, quando a gente fala, né, em ambientes extremos, é extremamente importante. Então, imaginando isso, esse projeto é um projeto de longo prazo. Então, as crianças que estão agora, elas vão conseguir, quem tiver interesse vai conseguir, no futuro, trabalhar com isso. Porque a ideia é, a primeira fase, uma simulação em terra, preparar todo o material em terra. A segunda fase é testar isso num foguete em órbita terrestre, e na fase 3 em espaço profundo, que é Lua. A Gateway é uma estação que vai ter na Lua ou em Marte, né? Que aí é bem mais para frente, daqui a, sei lá, 30 anos mais ou menos. Então, falando da primeira fase, essa foto aqui é uma foto no Rio Grande do Norte, numa estação chamada Habitat Marte, e eles recebem bastante alunos lá, e prefeituras, etc. Então, essa parte educacional dentro do projeto, ela é bastante importante, e ela faz parte da primeira, né, da primeira atividade, que é a atividade de gestão, que tem a comunicação, negócios, enfim. O segundo é o melhoramento, que aí a gente está olhando a planta. A ideia é ser uma planta pequena, compacta, nutritiva, produtiva. Então, tudo isso a gente vai trabalhar a planta. A terceira é a agricultura, olhando iluminação, fertilidade, água, enfim, todos os sensores, etc., para que a planta cresça e rápido, né? Mais rápido que o normal. Ela é praticamente assim uma fábrica, né, de comida. Microbiologia, olhando bactérias e fungos que são benéficos às plantas, para crescimento das plantas, para alimentação das pessoas, no caso de cogumelos, são considerados micro-organismos. Enfim,
e também para tratamento dos resíduos, né? Tudo que sai aí pode ser tratado com micro-organismos. E o desenvolvimento experimental, que é pegar todos esses produtos, tratar de uma forma que eles possam ser lançados. Fazer primeiro testes de aquecimento, trepidação, que é tudo que acontece nos foguetes, e aí para depois serem lançados com segurança. E aí a gente desenvolve várias tecnologias. Essa aqui, por exemplo, é do professor Gustavo Maia, de Pelotas, é um sensor, e esse sensor ele capta a eletricidade que a planta tem. É um sinal elétrico que a planta emite. Quando, por exemplo, ela é tocada, se você tocar na planta, esse sensorzinho aqui vai emitir sinais elétricos que vão lá para o computador, e esse computador vai acionar o chuveirinho aqui nessa planta. Então, é muito legal, quer ver? Eles vão, a pessoa vai tocar na planta, e aí vai mudar o sinal aqui. Aí ela toca, muda o sinal lá, liga o chuveirinho. Então, isso é uma forma da gente pensar o seguinte: ao invés da gente irrigar porque o solo está seco, é a planta que vai dizer para nós a hora que a gente precisa irrigar. Então, esse professor tem trabalhado com comunicação entre plantas. É muito legal, né? Parece coisa de Avatar, daquele filme Avatar de comunicação, né? E nós temos outras tecnologias também, que é, por exemplo, o professor Jucimar, que é da Embrapa, junto com a Federal de Viçosa. Isso aqui é uma câmera que vai fazendo fotografias das plantas para quando elas crescem, para a gente fazer a avaliação dessas plantas em ambiente fechado. Vocês estão vendo que tem uma iluminação lá em cima, e aqui elas são todas monitoradas, ó. Então, é possível, isso aqui são plantas de tomate, né, que eles estão avaliando lá. E aí, aqui, por exemplo, é o professor Paulo, que é da Exalc, e ele está desenvolvendo um clinostato. Esse aqui é um equipamento que ele gira em todas as posições, e a gente engana a planta, porque a planta não sabe o que é em cima e o que é embaixo. E aí ele simula a microgravidade que acontece na estação espacial. Então, a planta não sabe, assim, o geotropismo que a gente trabalha na biologia, a planta não sabe mais, porque ela fica girando o tempo inteiro de forma ao acaso. Então, é muito legal da gente simular o que acontece no espaço. E aqui é o que a gente chama de CubeSat, é uma pequena estufinha que ele está construindo junto com os colegas engenheiros, etc., para colocar aqui dentro no CubeSat para fazer esse tipo de teste. Então, isso e vários outros. E aí a gente teve as possibilidades de missões. Então, essa aqui foi a primeira missão que a gente conseguiu fazer, mandar plantinhas de batata doce que saíram dos Estados Unidos, saíram no voo da Blue Origin, acho que todo mundo viu o voo da Katy Perry, e nós tínhamos lá experimentos dentro daquele voo. Aqui são plantinhas de batata doce, tinha sementes de grão de bico. E aí a ideia é ver o estresse que a planta pode ter nessas situações, né? Então, assim como a gente vai para a montanha-russa, por exemplo, a gente fica estressado, fica com medo, as plantas acontecem a mesma coisa, elas emitem sinais, e a gente quer saber o que acontece, né? Aqui uma outra missão, que tem umas 3 semanas, mais ou menos, saiu da NASA. Nós, junto com outros 11 países, mandamos sementes. Esse tubinho aqui é nosso, com sementes de grama, batatais, morango e orquídeas, junto com a Universidade da Flórida. Então, a Universidade da Flórida foi parceira nossa, são sementes que eles disponibilizaram para que a gente... e essas sementes vão voltar, vão vir para o Brasil para a gente estudar os efeitos. Lá, elas ficaram na Estação Espacial Internacional por 1 semana. Então, pode ser que elas tenham uma variabilidade, como eu tinha falado lá no começo, né, que pode acontecer nessas situações. Competição de foguetes, né? Então, a gente dá esse apoio para os alunos. A Universidade Federal do ABC ganhou o 1º lugar nos Estados Unidos, e nós tínhamos lá também uma carga útil, que era uma caixinha com sementes de grão de bico. Então, e agora eles vão ter uma outra competição aqui no Brasil, e a ideia é colocar plantas de batata doce. Então, a gente dá super apoio, a gente ficou muito feliz que esses alunos ganharam o 1º lugar, é a primeira vez
que eles ganham, 3 quilômetros de apogeu, né, que é de altura, o foguete chegou a 3 quilômetros, então não é pouco não, esses meninos são muito bons. E missão análoga, que é uma missão que a gente... são missões na Terra que simulam o que acontece na Lua, por exemplo. Então, vai ter uma missão no norte da Itália, e aí a gente fez parceria com algumas universidades, uma italiana, uma americana, e nós aqui no Brasil, mandando sementes para os astronautas trabalharem lá, astronautas análogos, que a gente chama, né? Que são os que estão fazendo trabalhos na Terra, simulando o que acontece no espaço. A missão Potiguar vai acontecer no ano que vem, né, que é com esse foguete aqui, é um foguete nacional, vai sair da Barreira do Inferno, né, que é no Nordeste nosso. Aliás, a base de lançamento, a melhor base de lançamento do mundo, em termos de localização, é Alcântara, né, que é no Nordeste. Né? Então, é muito legal de saber o quanto a gente pode investir em espaço e como a gente é privilegiado em termos de localização. E a ideia dessa missão é a gente colocar micro-organismos, bactérias, que promovem o crescimento vegetal, biosensores, são sensores, né, que identificam os micro-organismos, e dosímetros, que são equipamentos que identificam a radiação. Então, quanto de radiação eles conseguiram, esses equipamentos conseguem captar? Né? Então, essa aqui é a nossa equipe, né? Com a Agência Espacial Brasileira, o pessoal do ITA, o FABC, enfim, a gente trabalha sempre de forma multidisciplinar e multi-institucional. E aqui eu deixo o convite para o primeiro Simpósio Internacional de Agricultura Espacial, que vai ser... Ai, está aqui errado isso aqui, gente. É 14 a 16 de outubro, tá? Em São José dos Campos. Então, vai vir gente do mundo inteiro, né, dos Estados Unidos. Esse aqui é um brasileiro que trabalhou na NASA, na JPL, lá na Califórnia, e tem vários outros colegas do exterior. E benefícios para a Terra, né? Novas oportunidades de negócios, novas variedades, novas plantas eficientes no uso e água e energia para a Terra. A gente pode simular um melhoramento preventivo. O que é melhoramento preventivo? É você selecionar plantas mais tolerantes, por exemplo, em ambientes fechados, a gente aumenta a temperatura do local, né? E simulando o que vai acontecer daqui a 10 anos, e seleciona plantas mais tolerantes à temperatura que vai acontecer daqui a 10, 20 anos. A gente consegue ter plantas já preparadas para o que vem no futuro. Avanços desses cultivos em ambientes fechados, né, em containers, em salas, etc. O avanço de fazendas verticais, que são essas fazendas como se fossem prateleiras, né? Umas plantinhas umas em cima das outras, em ambientes desafiadores, como a gente estava falando, até protegendo com relação a mudanças climáticas, e obtenção desses spin-offs, que são essas tecnologias que, de repente, no começo, a gente nem imagina que a gente pode ter essas novas tecnologias e que podem ser utilizadas por empresas, e essas empresas vendem essas tecnologias, ou a gente disponibiliza as tecnologias de forma gratuita. Isso aí vai ser bastante interessante. E o próximo slide eu fiquei bastante feliz, porque foram duas crianças conversando, uma é filha de uma pesquisadora, colega nossa, que faz parte do projeto, e isso é bastante comum no nosso projeto, a gente levar o que acontece, né, nesse projeto para dentro de casa, contar para os familiares, contar para o marido, para os filhos, etc. E aí uma das crianças mandou mensagem de WhatsApp para outra amiguinha da escola, e aí a mãe gravou, né, e aí a gente fez um videozinho sobre essa conversa. E a ideia é exatamente inspirar as novas gerações, sabe? Porque a gente precisa que esse projeto continue, né? E é um projeto de longo prazo,
e a gente quer que as crianças de hoje sonhem com a ciência, sonhem com o futuro, sonhem com o espaço, usem o espaço a favor da Terra, da proteção da Terra. Então, é isso. Eu vou passar o videozinho para vocês, espero que vocês escutem aí. Se não escutarem, avisem, por favor. Opa, peraí. Professora, Oi. doutora, eu acho que se a doutora quiser compartilhar novamente, tem uma opção na hora de compartilhar do lado direito que tem compartilhar áudio. Vamos ver, peraí. Vou parar e compartilho de novo, não é isso? Isso. Tá, então pera lá. Vamos lá, hein, gente. Compartilhar. Porque a minha só aparece... Ah, share sound. Tá aqui. Isso. Perfeito. Vamos lá. Agora vamos lá. Vai, hein? Tá pensando aqui, gente. Aí. Para tocar vídeo sim. Se não, beleza. Vamos. Tá pronto? Bom, Helena, mas como é que a gente vai construir um foguete? Tive uma ideia. A gente pode pegar papelão e construir, né? Mas, né? Precisa de fio. Mas a gente pode ser cientista. Mas eu já quero ser médica. Eu posso ser médica, cientista. Você é cientista, ou médica, os dois igual eu também, ou qualquer coisa. E a gente vai, leva a vida pra Marte e consegue, só que só dá pra ser adulto. Tá bom? Não é melhor a gente combinar de eu ir pra sua casa? Pra gente fazer um plano pra gente ir pra Marte, tá bom, Helena? Tchau, beijo, beijo. É muito fofo, né? É isso. Eu fiquei tão emocionada quando a minha colega mostrou isso, porque é exatamente esse o nosso espírito, sabe? É o espírito de inspirar, né? E é isso. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês, a estarem aqui presentes, e a Embrapa e eu continuamos à disposição sempre que necessário, e venham nos visitar, a gente vai ficar muito feliz. Muito obrigada. Obrigada, doutora Alessandra. Parabéns aí, ótima apresentação, super obrigada. Eu queria dar um abraço no Diego, que está aí com a gente. Obrigada, Diego. Um prazer ter você, viu, querido Diego Siqueira? Bom, estão abertas as perguntas. A gente já tem pergunta aqui que fizeram no chat. Eu já vou até aproveitar essa. Enquanto isso, quem quiser pode ir colocando lá, a gente vai buscar, tá certo? Senão, já tem uma pergunta aqui que eu já vou deixar. É a pergunta da Adriana de Santa Ernestina. Ela quer saber se o projeto possui um armazenamento de germoplasma próprio. Deixa eu abrir meu áudio aqui. E se alguém Olha, chegar em casa e não encontrar o filho, pode ter de ser feito um foguetinho, pode ter de falar. não é? Ai, meu Deus. Enfim, sim, a gente tem, dentro da Embrapa, existe uma grande coleção de germoplasma, e esses cultivares, que é o de grão de bico e de batata doce, eles foram selecionados dentro de um banco de germoplasma, exatamente por isso, por ela ser roxa, por ela ser rica em antioxidantes, em situação de radiação ionizante, é extremamente interessante, tanto para a planta quanto para as pessoas que estão comendo. Então, além dessa, existe o plano A, B e C, então existem outras plantas que podem ser usadas, sim, e fazer cruzamentos, né, e tudo mais, e selecionar plantas mais eficientes. Então, sim, a melhorista ou melhorista de grão de bico, eles fazem parte dessa equipe de curadores, de bancos de germoplasma e etc. Então, está super envolvido, não só nas plantas, mas nos micro-organismos também. Vamos lá. Pergunta do Rafael Ferreira. As mudanças percebidas nas plantas passaram para gerações futuras? Uma ótima pergunta. A gente não sabe ainda, porque existe dois fatores. Pode ser passado para outras gerações, ou pode ser um efeito de memória,
né, que é uma coisa nova que a gente já conhece, que aquele professor de Pelotas também trabalha, que é quase assim, se a gente for pensar, como se fosse vacina. A gente toma a vacina para o corpo identificar a bactéria ou, enfim, o vírus. E acontece a mesma coisa com as plantas. Se, de repente, tem uma radiação pequena que não matou, se ela for irradiada novamente, ela vai lembrar disso e ela vai ter mais resistência. Então, a gente ainda vai estudar isso aí, se vai ser passado para a geração seguinte ou não. A gente não tem essa resposta ainda, estamos começando. Tem muita gente parabenizando, viu, doutora Alessandra, pela palestra. Obrigada. Tem gente dizendo que quer trabalhar na Lua, tem gente que diz Isso. lembra o filme Perdido em Marte. Tem Por outro que falar tá... nisso, desculpa cortar, mas já te avisando, nesse nosso evento do Simpósio Internacional de Agricultura Espacial, eu já deixo aqui para contar que o pesquisador que ajudou Hollywood a fazer a parte científica do Perdidos em Marte, o nome dele é James Green, ele vem para o evento e a gente vai fazer uma sessão de cinema do Perdidos em Marte. Então, ele vem e antes vai contar como é que foi os bastidores, essa coisa da parte científica do filme, e aí a gente vai assistir o filme. Então, fica aí o convite, né, para vocês virem aqui conhecer o Jim Green, que ele é ótimo, uma pessoa super, assim, fácil, né, tranquila e muito gente boa. Depois eu mando um videozinho dele para vocês. Maravilha. O Freire pergunta: o que levou a pensarem nessa atitude de fazerem estudos de como plantar no espaço? Você vê, é uma pergunta que fazem para mim bastante. Foi digamos assim, uma coincidência bastante interessante, porque nós da Embrapa, a gente identificou alguns trabalhos sobre da China utilizando o espaço para os programas de melhoramento genético. Então, a gente faz essas seleções, que não é transgênico, seleção das plantas, né? Seleção de características interessantes, produtividade, etc. E a gente viu que a China estava fazendo isso, né? Então, a gente falou, bom, por que se a China está fazendo isso, está embarcando sementes, e por que a gente não faz também, né? Que agora existe uma nova era de empresas particulares tendo dinheiro, eles embarcam semente, traz de volta, etc. É completamente diferente hoje em dia. Ao mesmo tempo, a Agência Espacial Brasileira assinou o Acordo Artemis e estava procurando parceiros para contribuição dentro do Acordo Artemis. Então, a gente ficou sabendo um do outro, e aí a gente fez a associação. Então, a gente estava pensando da Terra, ou do espaço para a Terra, e eles estavam pensando da Terra para o espaço. Então, foi muito legal essa junção aí que tende a crescer. E a gente está criando agora uma unidade mista de pesquisa e inovação aqui em São José, em agricultura espacial. Então, juntando todas essas pessoas do INPE, da Embrapa, do ITA, enfim. E aí a ideia é continuar nisso. Pergunta do Rafael Ferreira: a senhora sabe se existem testes com sementes de difícil germinação, como, por exemplo, o araticum? Existem trabalhos, é muito legal isso, porque existem alguns trabalhos algumas sementes que foram enviadas para o espaço para germinar na Estação Espacial Internacional, e a gente viu diferença de comportamento da semente em microgravidade e na Terra. Então, por exemplo, na época que foi o astronauta Marcos Pontes para a estação, ele levou sementes de Gonçalo Alves, que é uma arbórea, e que quando comparou, porque aí ficou uma colega nossa aqui colocando para germinar e ele colocando lá ao mesmo tempo, né, para fazer esses testes. E observou que as sementes na estação espacial germinaram muito mais rápido do que na Terra. Então, existe sim, por exemplo, no espaço, a gente tem empresas particulares que fazem associação com
indústrias farmacêuticas para testar células humanas, na verdade, testar remédios para câncer, por exemplo. Então, eles colocam células humanas em placas de Petri e mandam para o espaço e colocam o remédio lá para testar. E aí, em condições de microgravidade, as células elas crescem muito, elas se dividem muito mais rápido do que na Terra. Então, a identificação de possíveis remédios para câncer no espaço é muito mais rápido do que na Terra. Então, isso é uma coisa que está sendo usado também. Sensacional. Vamos lá. Pessoal, aqueles que não assinaram ainda, por favor, a lista de presença é uma só para a palestra, tá? Quem já fez uma vez está feito. A lista está no chat. Tem que rolar porque está entrando bastante perguntinha, então tem que rolar que vocês vão achar o formulário aí para confirmar a presença. Vamos lá, pergunta. Com a tecnologia disponível hoje, é da Nayara Vedovelli. Com a tecnologia disponível hoje, o conhecimento adquirido até então, a produção desses alimentos em Marte, por exemplo, é um horizonte possível? É um horizonte possível para o futuro, para muito futuro, tá? Então, o que a gente precisa saber, né? Até chegar lá, porque a gente ainda não tem transporte para chegar lá, né? Como vai ser essa estrutura de casa de vegetação, que a gente chama de telado, né? Porque e tudo que a gente pensa agora é que essas estruturas elas vão ter que estar protegidas da radiação ionizante. Porque nós aqui somos protegidos pela atmosfera, pelo campo magnético, né? E lá não tem isso. Então, a radiação cósmica, vem direto. Então, não pode ter, assim, muito provavelmente, se a gente for falar de Lua, por exemplo, as estufas ou os ambientes que as pessoas morariam lá seriam em tubos de lava, seriam embaixo da terra, para poder a camada de solo proteger da radiação. Então, tudo isso ainda precisa ser trabalhado e a gente tem tempo, a gente não está atrasado, a gente pode ir trabalhando todo mundo junto. Essa é a ideia. O Matheus Bettini pergunta quais os principais desafios e soluções para cultivar alimentos no espaço. Nossa, são vários, né? Primeiro, a gente ter as plantas do tamanho certinho e crescerem rápido dentro dessas estruturas que sejam fortificadas. A gente, por exemplo, tem dentro da rede uma nutricionista, e a nutricionista, a ideia é ela juntar, assim, o que está faltando dentro desse prato, entendeu? E aí a gente consegue, desde o especialista em semente até o chefe de cozinha, até a nutricionista, o arquiteto, o economista, etc., para poder todo mundo trabalhar junto. Inclusive, dentro da nossa rede, acho que tem muita gente aqui que conhece, o Jefinho Rueda, que está na TV, ele está no projeto. Né? Ele está com a parte de fazer os pratos, testar os produtos, etc. Então, tem muita gente boa na rede. Então, testar a radiação ionizante, ter material que blinde a radiação ionizante, ser eficiente no uso de água, que a água é um recurso muito escasso fora do planeta, né? Então, são esses, assim, ter um sistema biossustentável, então tudo que entra sai, então tem que ser fechadinho. Então, são alguns desafios, né? Mas a gente trabalhando todo mundo em conjunto, eu sempre falo, a gente não está competindo com ninguém do mundo. A nutricionista sempre fala que o prato bom é o prato colorido, não é isso? Então, e não é M&M's, tá, meninos? Não é balinha. Tomate, alface. A gente está trabalhando com o roxo, né, com a batata doce roxa e o grão de bico, né? E aí que é o bege. Mas existe o tomate que é vermelho, a alface. Então, outros países estão trabalhando com outras culturas. O Diego diz que lembra do tempo que assistia TV branco e preto ao lado do pai e que hoje te vê mostrar possibilidades que vai além de oceano, vai além da imensidão da criatividade, que isso tudo é muito inspirador.
Que bom, é isso que a gente espera mesmo, que inspire aí os professores, a criançada e a mocidade aí toda. Pergunta do Anderson: é possível que plantas desenvolvam características diferentes no espaço, como folhas ou frutos alterados devido à microgravidade? Existe essa possibilidade, é isso que a gente está buscando, não assim, de repente, nem folhas, mas, por exemplo, uma produção maior, um tamanho de grão maior, uma resistência à doença maior, um composto, né? Por exemplo, uma vitamina C maior. Então, é possível que isso aconteça, né? E não necessariamente por causa da microgravidade só, mas por causa da microgravidade junto com a radiação ionizante, né, que é um fator importante que acontece no espaço. É como o raio-x que a gente tem, né, que a gente evita, esse tipo de situação existe no espaço. Bem, vamos lá. Tenho mais aqui da Adriana também. Ela quer saber se o objetivo é estudar possíveis cenários na Terra futura ou produzir de fato em larga escala no espaço. É possível a gente pensar nisso, né? Não acredito que seja logo, mas é possível a gente pensar, gente, quando que a gente imaginava que a gente ia se ver aqui, por exemplo, né? Até pouco tempo atrás não era possível a gente pensar em a gente ter uma reunião com todos do Brasil, né? E eu fico muito feliz com isso. E como a gente pode divulgar, né, o que a gente faz e inspirar, enfim. E tudo está andando muito rápido, né? As tecnologias acontecem muito rápido e as tecnologias barateiam também, né? Nós estamos falando de graça aqui, teoricamente, né? Mas eu acredito sim que no futuro é possível sim a gente pensar no espaço. A gente tem a estação espacial lá, a gente vai ter estações espaciais privadas em breve, então por que não a gente sonhar com a Lua, né? Sonhar com outros corpos celestes? Eu acho que é possível. Adriana, o Alessandro, o pessoal está pedindo o seu dado de LinkedIn e dados de contato. A gente pode passar depois? Pode passar sim. Meu e-mail e meu LinkedIn, eu nunca sei, gente. É Alessandra Fávero, acho, mas eu tenho um monte também lá. Mas Depois a não gente sei. faz um. Depois você põe, eu mando para você e aí você passa para o pessoal. Tá bom, deixa eu fazer uma pergunta. Bom, a primeira é da Jaqueline, vai. Esse tipo de produção tem algum efeito negativo? Olha, a gente sempre faz muitos testes, tá? Assim como qualquer outra situação. A gente faz bastante testes, inclusive testes de ah, compostos, né? Assim, tipos de produção de compostos das plantas, etc. Então, tudo que é meio diferente, que a gente não tem interesse, ele é descartado. Então, se existir, a gente faz. Normalmente, esses trabalhos eles duram assim 10 anos. Então, não é para hoje. Então, eles são muito testados até a gente fazer o lançamento com segurança de todos eles. E não é considerado transgênico também. Isso é uma tecnologia que já é utilizada há muitos anos, que é de radiação, né? Então, radiação na Terra. Aí agora é radiação no espaço. Claro que a gente vai ter todos os testes que normalmente são feitos. A Thaisa pergunta se futuramente essa produção servirá para alimentar os astronautas no espaço. Essa é a ideia. Essa é a ideia. A gente ter. Hoje em dia, existem umas estufinhas pequenas na estação, mas que elas são muito mais para experimentos, né? Que elas são pequenas, não conseguem comportar a necessidade alimentar dos astronautas. Mas no futuro, a ideia sim, ter pessoas lá morando por um período e se alimentando das fazendas verticais que existem no espaço. Pergunta do Eli Oliveira: se caso seja cultivado, como vão convencer as pessoas a comerem esses alimentos? Olha, Eu é muito provava legal fácil. isso. Oi, desculpa. Eu provaria fácil. A gente já vê algumas situações desse tipo, desde 2001, eu acho. Os astronautas da Estação Espacial Internacional provaram alface
né, nessas condições. Então, a gente consegue crescer de forma normal, digamos assim, a gente engana as plantas também lá e consegue crescer. Então, depois de tantos testes, né, que a própria NASA faz, etc., vai ser seguro comer. Bom, muito bem, vamos caminhando para as últimas perguntas. Se alguém ainda tiver, coloca lá rapidinho para a gente poder fazer a parte 2. Enquanto isso, eu vou perguntar para a Alessandra. Alessandra, se causa essas modificações aí nas sementes, né, ou nos tubérculos e tudo, causa também modificações nos astronautas que vão para o espaço? Então, isso é digamos, é um controle que os astronautas fazem quando eles retornam. A gente sabe que os efeitos de microgravidade e de radiação, vocês veem que quando eles voltam da estação, quando ficam lá, sei lá, 6 meses, 8 meses, eles não conseguem andar, porque o efeito da microgravidade ele faz com que toda a parte muscular, parte óssea, tudo isso é prejudicado. Então, vocês imaginem, é como se a pessoa estivesse acamada, porque o efeito da gravidade não tem mais aquele peso, né, na pessoa. Então, é como se ele ficasse 6 meses deitado, e aí esse é o efeito da microgravidade nos astronautas. E a radiação também. Então, eles são acompanhados por muito tempo depois que eles voltam. Então, normalmente a dose de radiação, porque eles estão dentro de uma estrutura que é blindada, mas passa a radiação lá. Então, eles são acompanhados por muito tempo para ver os efeitos de um possível câncer, esse tipo de coisa. Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Vou pedir para todo mundo, então, abrir o microfone para a gente saudar a Alessandra com uma salva de palma aí, tá certo? Pela esse carinho nosso.